Boa tarde, meus irmãos, paz. Eu trago esse vídeo e será um vídeo bem, bem rápido, porque hoje nós temos um novo motivo de oração dentro da campanha de missões mundiais. E o motivo de hoje é pelos missionários que estão envolvidos com missões transculturais. Nós devemos orar para que Deus continue a capacitá-los, para que eles consigam difundir o Evangelho da melhor forma possível dentro de um povo com uma cultura totalmente diferente da nossa. E eu entrei em contato com uma amiga missionária, na verdade estou tentando contato com ela, né? Porque eu queria que ela trabalha no Haiti, o nome dela é Leilcia. Eu queria que ela trouxesse alguma coisa com relação a isso, né, esse tipo de trabalho. Mas não sei se eu vou conseguir esse contato hoje. Por esses dias eu não sei por onde ela está, se ela já retornou, porque ela estava por aqui pela cidade, não sei se ela está por aqui, enfim. Mas eu achei interessante, né, enquanto eu não consigo esse contato com ela, eu achei interessante trazer um pouco da experiência que eu tive dentro dessa área. E aqui mesmo dentro do nosso país, né? Aqui no Brasil nós temos aí várias e várias culturas, uma diversidade muito grande de culturas, né? E para cada cultura você vai agir de uma forma e se organizar e se planejar de uma maneira diferente para que você possa passar a palavra de vida, o evangelho a esse povo. E eu vou falar um pouco para vocês de uma forma bem objetiva, bem rápida, sobre os ribeirinhos. Lá em Belém, em Belém, né, Pará, no Marajó, na ilha de Paricatuba. Foi a região que eu estive, que eu trabalhei por um determinado tempo com um amigo lá. E eu vou estar ressaltando 3 pontos, né, dentro da cultura ribeirinha, que são a comunicação, a alimentação e o relacionamento familiar. Peço que você assista até o final, porque eu tenho certeza que essas informações serão de grande valia para você. Eu nunca gravei nada sobre isso, nunca falei nada sobre isso, não da forma que eu vou passar aqui, a não ser em casa, né? Em casa, com amigos, mas nunca gravei nada sobre. Então vou começar pela comunicação, né? O que conhecemos aqui na nossa região com relação a nome de animais, a nome de objetos, a nome de alguns materiais de construção, a nome que damos, né? Coisas que falamos para expressar algumas reações nossas, algum sentimento nosso. Esqueça tudo. Porque esqueça tudo que você sabe com relação à nossa região dentro do meio de comunicação que nós temos, da maneira que nos comunicamos. Porque lá é outra coisa, totalmente diferente. Como, por exemplo, aqui dizemos varanda, né? O termo lá é giral. Aqui dizemos ponte, o termo lá é trapicho, né? Aqui usamos o termo vômito, né? O vomitar. Lá eles dizem baldear. Com relação a nomes de animais, um exemplo, aqui nós temos o lagarto e o camaleão. O lagarto é maior, o camaleão é aquele menorzinho, né? Chegando próximo aí, quase às vezes, a uma lagartixa. Bom, o termo lagartixa você nem ouve lá, não existe. Se você disser isso, eles não vão saber o que é. O camaleão lá não é o camaleão que você conhece aqui, aquele menorzinho. É um outro animal. Da mesma forma, um lagarto. Se você disser lagarto lá, pensando no lagarto que você conhece aqui,
eles vão entender outra coisa. Então é um meio de se comunicar, o meio de se expressar deles é totalmente diferente do que conhecemos e vivenciamos aqui na nossa região. De forma que quando eu fui para lá, eu tive que aprender um pouco, eu aprendi um pouco da fala antes, um pouco da história, da cultura, para que eu, no mínimo, pudesse chegar lá e entender algumas coisas e conseguir falar também algumas coisas, de forma que eles me compreendessem, né? Mesmo assim, foi bem difícil. Depois que eu fiquei um determinado tempo lá, que eu consegui pegar o jeito, né, me adaptar um pouco mais à forma de comunicação deles, e só depois desse tempo que o missionário qual trabalha lá, que eu fui com ele, só depois desse tempo que o meu amigo ele me deu uma oportunidade para que eu pudesse estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com eles. Por quê? Porque a linguagem que as Bíblias têm, você não consegue passar essa linguagem a eles, porque eles não usam essa linguagem, eles não conhecem essa linguagem. Então, na hora que você passa alguma coisa lá, você tem que adaptar o texto à forma de comunicação deles. Como, por exemplo, em que sentido? O texto que diz que nós somos mais alvo que a neve, né? Bom, eles não fazem ideia do que é neve. Eles nunca viram nada, nem por internet, nem por televisão, até porque eles não têm isso. Então, como eu passo esse texto a eles? Bom, eu posso usar coisas que eles conhecem, como, por exemplo, eu me torno mais branco que a nuvem, ou talvez mais branco que o coco, não é? Mas o termo mais usado lá, como eles lidam muito com roça, né, e plantam muita mandioca, e quando você raspa a mandioca e lava ela, trata, ela fica branquinha. Esse é o termo que é mais utilizado lá quando se fala de um texto nesse sentido, né, de lavar, de purificar. Se dá o exemplo de processo de limpeza da mandioca e fala e se diz lá que a gente se torna mais branco, mais puro, mais limpo do que a mandioca. E eles compreendem a essência da mensagem. Então você tem que fazer toda uma adaptação, todo um planejamento na hora de se passar o evangelho àquele povo, ao povo ribeirinho nessa região que eu estive. Caso contrário, você terá resultado zero. Você não vai alcançar ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Então isso é um pouco da comunicação. Com relação à alimentação, assim, ainda dentro da comunicação, eles têm um tipo de comunicação próprio lá, até porque eles não fazem ideia do que existe do lado de fora. Para você sair daqui, de Paracambi, para esse lugar onde eu estive, são 3 dias e meio de viagem. Isso sem contar nenhum imprevisto. Uma viagem em que tudo corra de forma perfeita, 100%. Porque se houver algum imprevisto em questão de transporte, tempo, pode demorar ainda mais. Mas no mínimo é 3 dias de viagem, sendo que um dia você faz de barco. Então as comunidades ribeirinhas, elas estão em um local demasiadamente isolado, sem qualquer contato com o mundo externo, sem televisão, sem internet, enfim. Eles só conhecem o que vivem lá. Então isso às vezes dificulta muito a comunicação para quem vem de fora, de uma cidade grande, tem todo o conhecimento de tecnologia, dessas coisas, e vai para um local desse e tenta se comunicar com o povo, né? Complica um pouco. Mas Deus, ele nos dá as estratégias corretas. O segundo ponto é a alimentação. A alimentação é tirada diretamente da natureza, quando tem, porque eles têm que esperar as épocas das frutas, as árvores produzirem em suas determinadas épocas para poderem ter a alimentação. Mas a alimentação principal é peixe, né? O que vem da caça,
e frutas, né? Mas o peixe ainda vem em primeiro lugar. Primeiro lugar peixe, segundo lugar caça, porque nem sempre eles conseguem alguma coisa. Terceiro lugar frutos, porque o fruto eles têm que esperar a época. A caça nem sempre se consegue uma boa caça. Da mesma forma, nem sempre se consegue uma boa pescaria, mas é o que eles conseguem com maior facilidade. Então eles se alimentam basicamente disso, tá? Não tem costume lá de se comer arroz, feijão, macarrão, até porque em alguns locais nem energia tem, então eles não têm energia elétrica, né? E não conseguem preservar nada, então eles matam, fazem naquele dia, comem no outro dia, tem que procurar alimento de novo, é um esforço, uma luta diária. E tem dia ou dias, né? Dia ou dias que eles não conseguem nada. Com relação à alimentação, quando eu estive lá, você pode fazer o banquete que você quiser e colocar diante de uma família ribeirinha. Não importa o tamanho do banquete, não importa o que tem ali de alimento. Pode ser uma grande quantidade. Eles vão comer tudo. Isso é uma coisa que eu até ficava pensando quando eu estava lá. Eu olhava aquilo e me perguntava e até comentava com o meu amigo. Meu Deus, para onde vai tudo isso? Porque é muita coisa, né? Eu já não aguentava mais, porque normalmente eu como bem pouco, muito pouco, né? Não sou de comer muito. E eu comia aquele pouquinho, já ficava satisfeito, não aguentava mais. E a família ribeirinha só comendo, 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 comendo e até zerar o alimento. Não sobra absolutamente nada. Não importa quantos banquetes você faça. Só que isso faz parte da vida deles porque eles nunca sabem quando vão ter comida de novo. E a gente não consegue atender todo mundo sempre porque a demanda é muito grande. Então a gente às vezes consegue fazer algum banquete com doações que vêm de fora, né? Doação financeira que entra, algo financeiro que Deus abençoa e traz, e a gente faz alguma coisa e eles aproveitam, né? Eles comem, faz uma reserva, porque não sabem quando vão ter de novo. Uma coisa que eles comem muito lá, uma fruta chamada pupunha, não sei se vocês conhecem. Você cozinha isso e coloca um sal, alguma coisa, né? É uma frutinha bem pequena, amarela, e eles comem isso normalmente com café. Café e farinha. É a base da alimentação. Farinha eles colocam em tudo. Não é a farinha que conhecemos aqui, é uma farinha totalmente diferente. Ela é mais pesada, é mais rígida, é mais grossa. Ela, de fato, quando ela bate no estômago, você se sente pesado, né? E eles comem isso lá. Mas também vem da época da pupunha. E quando vem a época do açaí, fazem açaí, comem só açaí durante toda a época. E eles vão mudando. Então, o que determina a alimentação deles é as épocas dentro da própria natureza. É a natureza que determina o que eles vão ter e quando eles vão ter. Então, por isso que quando eles presenciam um banquete, né, eles aproveitam. Terceiro e último ponto para eu encerrar, fala, comunicação, relacionamento familiar. Bom, essa é uma das partes mais complicadas. O que você conhece sobre relacionamento familiar aqui, né? Aquela ordem certinha, tios, tias, primos, primas, esqueça tudo isso, esqueça essa ordem, porque lá é uma desordem só, você não sabe quem é quem, porque lá tem muito relacionamento entre família, né? Pai com filha, mãe com filho, e por aí vai, né? Primo com prima, irmã com irmão, enfim, a questão familiar lá é uma desordem, é uma bagunça, né? Quem você acha que eles têm costume lá também gente da maior idade, né? É muito comum lá, gente da maior idade
se casar com uma pessoa muito mais nova, de 20, 25 anos, e a moça ou o rapaz já tem 60, 70, isso é comum. Talvez você vê um casal assim, você vê um homem ou uma moça muito mais velha, uma mulher muito mais velha e um jovem. E você acha que é avô ou mãe ou pai. E não é. É marido e mulher ali. Marido e mulher. Então você não consegue identificar como que é isso, quem é quem, enfim. Isso é comum. Está dentro do costume local daquele povo. Se tem costume de ter muitos filhos lá, porque é mais mão de obra, então os filhos homens são muito mais valorizados lá, porque vão ajudar em determinados trabalhos que as mulheres não conseguem. Porém, quando nasce também uma moça, quando ela cresce, ela já cresce também na dureza do trabalho. As mulheres lá têm tanta força, digamos assim, quanto os homens, algumas até mais, porque realizam trabalhos bem pesados, bem pesados. Então o filho lá representa mão de obra, as crianças lá é costume do povo, né, entre a família, pai, tio, enfim, alguém da família ou vários da família abusarem, se aproveitarem daquela criança, né? Isso é normal para eles. Literalmente, quando você conversa com alguém lá sobre isso, essas questões, você vê que eles agem como se não tivesse nada de errado. Dentro desses 3 pontos, eu pergunto para vocês: é fácil ou é difícil você tentar implantar o Evangelho em um povo de outra cultura? E a resposta nós temos: não é nada fácil, é complicado, é complicadíssimo. Temos que orar muito e pedir muito a Deus estratégia, planejamento e organização para saber como vamos fazer, quando vamos fazer, por onde vamos começar, por quem vamos começar, porque um único erro nosso pode resultar em desastre, né? Pode resultar em desastre. Estou compartilhando com vocês, tá, um pouco dessa questão, porque isso são missões transculturais. Às vezes, quando falamos desse assunto, pensamos logo em outro país, em um local longínquo, né? Um povo de cultura diferente. Nossa, é outro país, países aí para fora. Mas não. Dentro do Brasil isso existe em vários locais, e locais bem perto de onde moramos. A gente só precisa enxergar e se atentar para isso. E que Deus possa abençoá-los, tá? Se eu conseguir contato com a missionária Ina, se ela me retornar, talvez eu ainda consiga trazer algo sobre, né, mediante o relato dela, lá sobre o trabalho do Haiti. Mas antes eu quero trazer para vocês um texto. Eu até enviei aí, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que diz: E Cristo chegou até eles e lhes disse: Foi-me concedido toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações em meu nome, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado para sempre, né? Acredito que mediante esse relato que eu trouxe aqui, você agora consegue ver a complexidade dessa ordem que Cristo nos deu. Vá e faça discípulos entre todas as nações, todos os povos, ou seja, entre todas as culturas dentro de todas as culturas que existem, você tem o dever de fazer discípulo dentro dessas culturas. Agora, a pergunta que a gente sempre tem: como fazer? Isso Deus, ele separa, ele prepara, ele determina como, ele nos orienta,
e a gente consegue, porque isso é uma ordenança que não temos a menor capacidade de fazer isso. Já não temos capacidade de fazer absolutamente nada por si só. É Deus quem ajuda, é Deus quem trabalha. E essa é uma missão que Ele nos deu, que exige um cuidado, um cuidado, um cuidado diferenciado, né? Porque você lida com um outro tipo de cultura, um outro tipo de povo, você lida com coisas que você não está acostumado, que você talvez nem pensava que existia. E isso não é fácil. Então, venhamos orar pelos missionários que já estão envolvidos nesse tipo de trabalho e orar para que Deus ele continue preparando e levantando pessoas para irem e trabalhar dentro dessa área em específico, porque a demanda, tenho certeza, é muito grande. Fiquem na paz de Deus, Shalom, que Deus lhes abençoe.